Bem, amigos, vamos ao resumo da lição número 6, a parte de sexta-feira. Agradecendo a Deus porque durante essa semana nós pudemos então ver instruções preciosas a respeito dos relacionamentos familiares e como isso tem relação com o grande conflito. O diabo não vai perder tempo em transtornar nossos ambientes familiares para que nós possamos então assim ficar longe de uma preparação especial. Por isso o título foi Procurando Obter Descanso nos Relacionamentos Familiares. E o verso áureo da semana abordou o que está escrito em 2 Pedro 3, 17 e 18. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado, para que vocês não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam na tentação de serem afastados da posição segura em que vocês se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória, tanto agora como no dia eterno. Grandes palavras do apóstolo Pedro, dizendo da obrigação que temos de estarmos assim seguros daquilo que nós cremos e não deixarmos que as tentações nos assim façam cair dessa posição segura em que nos encontramos. Essa posição segura, logicamente, só é obtida através de Cristo Jesus. O descanso para a vida dentro dos relacionamentos familiares. A família, como já falamos em várias ocasiões, é a base de tudo. Deus utiliza a família como sendo assim uma mini igreja, onde nós desenvolvemos nossa parte espiritual de forma mais coerente. Dentro da família, nós podemos encontrar força e energia para servir ao Senhor de maneira plena. Temos que ser como o bambu. O bambu, quando ele cresce em touceira. Ele vai espalhando suas sementes ao redor dele e outros brotos vão nascendo e eles vão se ajustando e eles vão então se entrelaçando e o bambu cresce unido e cresce assim bem alto. Se você quiser fazer uma cerca viva perfeita, tem que ser com bambu, porque eles se fecham de tal maneira que nada passa entre assim os galhos do bambu. Por isso que a família é comparada a uma plantação de bambu. Temos que ser unidos, porque senão nós não venceremos as adversidades. Um pai que tinha 4 filhos enviou-os para que eles pudessem então observar como seriam as coisas depois da sua morte. Os filhos então foram e voltaram e deram ao pai um relatório. E o pai disse: muito bem, agora eu quero que vocês vão lá fora e peguem cada um graveto, um pequeno galho, coisinha fina. Então os 4 foram ali. O pai disse: vocês precisam ser unidos como família, senão vocês serão superados pelas adversidades. Ele disse ao filho mais velho: filho, cadê o seu graveto? Ele disse: aqui está, pai. Quebre o seu graveto. O moço então rapidamente pegou o graveto e quebrou no meio. O pai disse: muito bem, então veja que você conseguiu quebrar esse graveto. Agora eu quero que você pegue o graveto dos seus 3 irmãos. Pegue um outro graveto que representa o seu. Ele juntou os 4 gravetos. O pai disse: agora quebre, filho, esse feixe de gravetos. E o rapaz então com toda a força tentou quebrar e ele não conseguiu. O pai disse: é isso que eu quero que vocês aprendam. Enquanto vocês estiverem unidos, vocês não serão quebrados. Mas se vocês se desunirem, um por um, poderão então sofrer a derrota que a vida impõe. E José estava numa família que não tinha essa união. Quando estudamos essa semana a família de José, ou José dentro da família dele, podemos assim ver que José sofreu uma situação desagradável, porque ele estava numa família onde os irmãos não eram unidos. E José foi arrancado do meio da sua família de forma brutal e vendido para um país estrangeiro. E ali então, através dessa situação inadequada, José, ele poderia ter perdido a fé e a confiança em Deus. Mas ele aprendeu com Jacó que o Deus de Israel é o Deus que não abandona, é o Deus que ajuda, é o Deus da força. Sua dor foi maior quando ele se lembrou de que tudo que ele estava passando no Egito, ou naquela viagem na mão dos amalequitas, com certeza passando fome, sendo humilhado, tudo era por culpa dos seus irmãos. Ele poderia ter tido um espírito de vingança, porque eles eram os causadores de toda a desgraça que ele estava passando e com certeza ainda iria passar a caminho do Egito, como se fosse uma mercadoria de pouco valor.
As moedas que foram assim obtidas na venda de José não deu nem para distribuir entre todos os irmãos, porque era muito pouco valor. Mas o que a família de José sofreu, nós podemos ver pelo relato bíblico, que foi um sofrimento que eles tiveram a vida inteira. Eles pagaram um preço alto por aquilo que eles fizeram com José. José, ele tinha uma família, mas de que adiantava ele ter uma família, se era uma família cheia de problemas, com irmãos ciumentos, onde ele nunca poderia se estabelecer ali. O que José estava vendo em sonhos, na verdade, era uma situação que aconteceria no futuro. José seria o salvador da sua família, e por isso Deus já estava mostrando isso ali naquelas visões, naqueles sonhos. Pena que os irmãos de José não tinham assim, essa visão especial de considerar que se eles estivessem unidos, eles poderiam ter muito mais sucesso. Foi justamente nessa experiência chocante de vender José que eles caíram em si ao ver o sofrimento do pai, ao viverem com um drama de consciência. A história mostra depois que eles tinham um drama de consciência muito grande, quando eles se apresentaram diante de José como governador do Egito. José, na casa de Potifar, ele cresceu pela mão de Deus, e ele mostrou que era uma pessoa que tinha condições de obedecer de forma plena a Deus. Ellen White, no livro História da Redenção, na página 101, ela diz o seguinte: Deus não deixou José ir sozinho para o Egito. Anjos prepararam o caminho para a sua recepção. Isso é bonito, hein? Anjos prepararam o caminho para a sua recepção. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, comprou dos ismaelitas. E o Senhor esteve com José, prosperando e dando-lhe o favor do seu Senhor, pelo que todas as suas posses foram confiadas aos cuidados de José. O melhor da vida de José é que em cada etapa da vida, José estava se preparando para cumprir no futuro o plano divino de salvação de sua família. O estabelecimento da nação judaica, hebraica, seria através de José. Tudo estabelecido pelo plano divino. José iria amparar sua família no futuro. Ali mesmo no Egito, iria salvá-los da fome que iria assolar o mundo anos mais tarde. José foi aprendendo através de tarefas simples, como cuidar da casa de Potifar, como ele poderia gerenciar o Egito, através do período de fome que se apresentaria. José, ao ser responsável pela guarda da casa de Potifar, ele, na verdade, estava aprendendo como poderia no futuro estocar, como poderia distribuir e como poderia, assim, permitir justiça e equilíbrio na manutenção e na alimentação de todas as pessoas. Resistindo à mulher de Potifar, José aprendeu a resistir às tentações de idolatria que, com certeza, ele iria enfrentar no futuro. Tanto que José se casou com a filha de um sacerdote pagão. Mas José, com certeza, levou essa mulher a adorar o Deus do céu, porque era isso que José fazia. Dentro da cadeia, quando José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, José disse para aqueles dois homens que adoravam o ídolo: o Deus do céu é que dá a revelação. E eles acreditaram nisso e acreditaram na revelação que José estava fazendo para ele. José se apegou a Deus de coração. E isso fez com que ele prosperasse em todos os momentos. José criou uma nova família, uma família que teve assim 2 filhos, e que José depois teve o prazer de ver seu pai abençoando os seus filhos nascidos no Egito. E ele deu nome aos seus filhos, assim, nomes que representavam a luta que ele havia passado no Egito e a vitória obtida através de Deus. O grande orador romano Cícero, que viveu assim nas ruas de Roma como um grande orador, viveu dentro dos palácios também, orientando com sua sabedoria os Césares e os imperadores de Roma. Ele viu um homem do seu tempo, um seu contemporâneo, que foi perseguido por causa de suas convicções religiosas. E o grande orador Cícero, ele assim mencionou esse homem em seus escritos. Ele disse que aquele homem era um homem de caráter nobre. As suas palavras foram o seguinte: ali estava um homem
que sabiamente resistiu à adversidade, um homem que não desfaleceu diante da infelicidade e que no meio das bofetadas do destino manteve a sua dignidade. Olha com que expressão o orador Cícero fala de um homem que manteve firme as suas convicções. Nessa descrição existe algo que alegra o coração. Saber que uma pessoa muitas vezes sofre por amor às suas convicções. Foi o que aconteceu com José. A história de José nos mostrou toda a fidelidade de um homem que serviu ao Senhor. A maior tarefa que um ser humano pode fazer é receber e manter a dignidade da alma, mesmo no meio dos sofrimentos da vida. A pessoa pode sofrer, mas a pessoa tem que manter a dignidade dos seus princípios, tem que ser fiel àquilo que prometeu a Deus. Isso José fez segurando nas mãos de Deus. José admitia que sem Deus ele seria nada. Com Deus ele conseguiu fazer tudo que Deus planejou para ele. As visões que José teve quando menino lá na casa do seu pai se cumpririam agora no Egito, quando os irmãos foram buscar comida. Que possamos ter aprendido nesse estudo como podemos obter descanso nos laços familiares. Nem sempre nós vivemos dentro de uma família ideal, mas dentro da família que nós estamos vivendo, nós temos que manter os nossos princípios de fidelidade a Deus. E mesmo que aconteçam situações assim inadequadas, temos que pedir a Deus que nos ajude a colocar as coisas no trilho certo. Uma família que hospedou o pai, era o marido, a esposa e o filhinho de 4 anos. O marido viu que o pai estava adoentado e trouxe para sua casa. Mas ele já velhinho, 94 anos, ele já não tinha as mãos firmes, tremia as mãos dele, ele não enxergava bem, não escutava bem. E quando começaram a comer, a jantar em família, o velho homem, as mãos dele tremiam e a comida derramava fora do prato. E o rapaz, assim, o moço e a esposa começaram a ficar assim, perturbados com a presença daquele velho parente na mesa comendo com eles. Ele quebrou alguns pratos especiais, alguns copos de porcelana que a mulher tinha, e a mulher disse para o marido: olha, seu pai não pode comer mais com a gente, vamos arrumar uma tigela de madeira para ele comer naquela mesa afastada ali na varanda. Ele não pode mais jantar com a gente, porque ele derrama tudo, ele suja o chão, suja a mesa, e eu tenho até nojo de ficar olhando ele comer. Ele come com a boca aberta e faz muito barulho quando mastiga. E então o rapaz disse: então, meu bem, vamos deixá-lo para comer, ele almoçar e jantar na varanda. E quando foi na janta do dia seguinte, o menininho perguntou: por que o vovô não está aqui? E a mãe disse: porque o vovô, ele quebra as coisas, e até fizemos uma tigela de madeira para ele comer lá fora, se cair não vai quebrar. E o menino ficou chateado, foi lá e disse: vovô, vem para a mesa. O vovô disse: não posso. Vai lá, filho, come lá. E o menino percebeu que o vovô tinha uma lágrima escorrendo no rosto. O menino ficou olhando, ele não entendia por que o vovô não podia comer junto com eles. E quando foi no dia seguinte, o pai foi trabalhar e voltou para a janta, e encontrou o menino assentado no degrau ali da garagem e com uma pequena, assim, um pedaço de tábua, e com uma faca ele estava desbastando aquele pedaço de madeira. E o pai disse: que é isso, filho? O que você está fazendo? Está brincando? Ele disse: não, papai, eu estou fazendo uma tigela de madeira para quando eu crescer e o senhor e a mamãe envelhecerem, eu vou dar uma para cada um de vocês comerem na minha casa. O pai tomou aquele choque. Lembrou-se do seu velho pai, que eles tinham retirado para fora para comer na varanda. E naquela mesma noite, eles estabeleceram o velho pai para comer junto com eles. Não importava se ele derrubasse a comida na mesa, importava que ele estava junto com a família. Isso reatou assim os laços fraternos, os laços familiares. Isso é muito importante que nós assim possamos entender e aprender. Temos que encontrar descanso nos laços familiares. Foi a lição desta semana. Que Deus nos abençoe. Possamos ter aprendido que Deus nos deu a família para que pudéssemos unidos crescer na direção do céu. Deus te abençoe. Tenha um feliz sábado e que sua família seja uma bênção. Deus disse para Abraão: você vai abençoar todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. Deus está dizendo para mim e para você: Gilberto,
Meu querido amigo, sê tu uma bênção na tua família e com a tua família. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela lição dessa semana. Encontrando descanso nos laços familiares. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma família que honre o teu nome. Se a nossa família não for perfeita e tiver muitos problemas, que nós possamos orar a Ti, para que o Senhor possa colocar a bênção que nossa família necessita. Que haja uma bênção para todos que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Foi um prazer enorme estar com você essa semana. Divulgue o nosso trabalho, compartilhe no Facebook. Se você ainda não se inscreveu no canal no YouTube, entre, se inscreva, põe lá o seu like, notificação, para você receber os nossos vídeos de maneira automática, tá bom? Deus abençoe. Um beijo no coração de todos vocês. Amém.